Ele não correu, não gritou, não implorou. Apenas olhou e entregou-se, porque sabia que o mundo inteiro dependia daquele silêncio. As ruas de Jerusalém ainda guardavam a poeira das festas, Páscoa. Milhares de judeus tinham viajado até ali, e agora, entre mercados barulhentos e barracas iluminadas por tochas, um outro tipo de tensão pairava no ar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que não era festa. Algo que não era humano. Jesus caminhava entre sombras. Naquela noite, ele não dormiu. Enquanto seus discípulos cochilavam no Getsêmani, ele se afastava, lentamente. O suor descia pela testa como gotas de sangue, como se o próprio corpo rejeitasse o peso invisível que estava prestes a cair. Não era o medo da dor, era algo mais profundo, a separação. O Pai silenciaria. E esse silêncio era pior do que qualquer cravo, qualquer açoite, qualquer cruz. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele sabia. O cálice não seria afastado. Seria absorvido até a última gota. Judas se aproximava com passos decididos. A escuridão o acompanhava, como uma velha amiga. Ao seu lado, soldados armados, lanças em punho, olhares endurecidos. Não sabiam quem estavam prendendo. Pensavam estar controlando um agitador. Prendiam, na verdade, o próprio Criador. Judas se aproximou. Um beijo. Um sinal. O mais íntimo dos gestos usado como faca. Jesus não resistiu. Pedro reagiu como sempre, com fogo nas veias. Sacou a espada, um golpe rápido. A orelha de Malco caiu no chão. Sangue, gritos, confusão. Mas Jesus não veio para confusão. Guarde a espada, Pedro. Com mãos ainda livres, ele se abaixou. Pegou a orelha caída e a devolveu ao rosto do soldado. Cura. Mesmo na prisão. Amor, mesmo na traição. Levaram-no como um criminoso, mas ele caminhava como um rei. A madrugada em Jerusalém nunca foi tão longa. Na casa do sumo sacerdote, Jesus foi empurrado, interrogado, esbofeteado. As palavras lançadas contra ele não tinham o objetivo de descobrir a verdade, mas de encobri-la. Buscavam contradições, não justiça. Os sacerdotes não queriam respostas, queriam um motivo para matar. És tu o Cristo, o Filho do Deus vivo? Tu o disseste. Foi o suficiente. Blasfêmia, gritavam. Rasgaram suas vestes como quem tentava mostrar indignação, mas era medo. Medo de perder poder, medo de ver seus sistemas desmoronando diante de alguém que falava com autoridade e lavava os pés dos homens. Enquanto isso, Pedro o observava de longe. 3 vezes o negou. 3 vezes jurou que não conhecia aquele que havia prometido seguir até o fim. E quando o galo cantou, não foi apenas um som, foi um soco na alma. Pedro saiu correndo e chorou. O amigo que andava sobre as águas, agora afundava em culpa. Jesus foi levado a Pilatos. Roma não se importava com profecias, Roma queria paz. E Pilatos, suado, pressionado, olhava para aquele homem calado à sua frente e dizia: eu não vejo culpa alguma neste homem. Mas a multidão gritava, como lobos sedentos, incitados pelos líderes, os mesmos que há dias atrás tinham cantado Hosana, agora berravam, crucificam. Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a consciência. Jesus foi entregue. Vieram as açoites, o som da ponta de ferro rasgando a pele, a carne exposta, os ossos aparecendo. Não havia dignidade naquele pátio. Havia apenas brutalidade. Os soldados riam. Eis o rei dos judeus. Trançaram uma coroa, espinhos, e a cravaram em sua cabeça. O sangue escorria pelo rosto, misturado ao suor, cobrindo os olhos. Entregaram-lhe um manto púrpura, tapinhas irônicos no ombro, cusparadas, morros. Ele permaneceu de pé. Não porque não sentia, mas porque cada golpe fazia parte de um plano muito maior.
Deram-lhe a cruz. Não apenas um pedaço de madeira. Era o símbolo da vergonha, do castigo, do fracasso humano. E ele a carregou. A cada passo, o corpo cambaleava. O chão se aproximava, as forças falhavam. Um homem foi chamado para ajudá-lo, Simão de Cirene. Pegou a cruz sem entender, mas seus filhos nunca esqueceriam. No alto da colina, o som dos martelos quebrou o céu. Cravos, mãos, pés. A dor não era só física, era espiritual. Aquele que nunca conheceu o pecado se tornava pecado. E então, suspenso entre o céu e a terra, entre ladrões e zombarias, o rei pendurado sangrava por um reino que ainda não o reconhecia. O sol ainda estava alto, mas a luz parecia estranha. Como se o próprio céu tivesse começado a guardar luto antes da hora. Jesus foi levantado no madeiro. Os cravos sustentavam seu corpo, mas era o amor que o mantinha ali. Amor por gente que cuspia, zombava, traía e fugia. Amor por um mundo que não o queria. Ele não estava preso por ferro, estava preso por escolha. A dor era constante, aguda, alucinante. Respirar era um esforço. Cada palavra precisava atravessar o abismo entre o peito esmagado e os lábios secos. Mesmo assim, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao lado dele, 2 homens, 2 ladrões. Ambos condenados, ambos perto da morte. Um deles o insultava. O outro, quebrado por dentro, olhou para o crucificado com os olhos marejados. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou o rosto, com dificuldade, e mesmo coberto de sangue, sorriu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O mundo girava ao redor daquela cruz. Soldados jogavam dados por suas vestes, fariseus balançavam a cabeça e riam. Alguns diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas o milagre era justamente ele não descer. Ali, em silêncio, Jesus destruía o pecado. Sem espada, sem fogo, sem grito, só com entrega. Aos pés da cruz, uma mãe assistia tudo. Maria, a mulher que ouviu o anjo, que gerou o filho, que o viu crescer, ensinar, curar e agora sangrar. Seus olhos não desviavam. Ela não chorava como uma mãe que perdeu, mas como uma mãe que entende o propósito. A dor era irreversível, mas não vazia. Ao lado dela, João, o discípulo que Jesus amava. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Mesmo morrendo, ele cuidava dos que ficavam. Do meio-dia às 3 da tarde, as sombras tomaram conta de tudo. O céu escureceu como se o universo inteiro estivesse em luto. Era como se o sol tivesse fechado os olhos. O silêncio agora era pesado. As moscas zumbiam ao redor das cruzes. Os gritos tinham cessado. Até os soldados já não zombavam tanto. Algo invisível tomava conta daquele lugar. Até os endurecidos sentiam. Jesus olhava para o céu, mas o céu não respondia. Ele, que sempre ouvira a voz do Pai, ele que sempre dizia: eu e o Pai somos um, agora o silêncio. Profundo, gelado, doloroso. E então, com voz rouca, cortando o ar: Deus meu, por que me abandonaste? O peso do mundo inteiro estava sobre ele. Todos os pecados, todas as mentiras, todas as culpas, todas as dores em cima de um só homem. O Cordeiro de Deus, sendo imolado, diante do olhar de quem não entendia nada. Jesus estava fraco, a visão embaçada. O sangue quase não corria mais. Tenho sede. Deram-lhe vinagre numa esponja, um gesto cruel, mas ele já não buscava alívio. Ele queria terminar. E então, com as últimas forças, com um fôlego que parecia vir do próprio Espírito, ele disse: está consumado. O céu tremeu.
A terra estremeceu, o chão rachou. O templo em Jerusalém, onde milhares rezavam, foi sacudido. O véu que separava o Santo dos Santos, aquele véu grosso e imenso, se rasgou de cima a baixo. O caminho estava aberto, o preço foi pago. E então, inclinando a cabeça, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. O centurião romano que assistia tudo ficou paralisado. Ele já tinha visto muitas mortes, já tinha executado muitos homens. Mas aquilo era diferente. Aquele homem tinha poder até para morrer. Morreu com dignidade, com autoridade, com propósito. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os soldados se apressaram em quebrar as pernas dos outros 2 crucificados. A morte precisava ser acelerada. A Páscoa se aproximava. Mas ao chegarem em Jesus, viram que ele já estava morto. Um deles, apenas para confirmar, enfiou uma lança em seu lado. Da ferida aberta, jorrou sangue e água. Sinal de que o coração já havia rompido. Coração quebrado por amor. Um homem chamado José, de Arimateia, pediu o corpo. Era um membro do Sinédrio, mas justo, temente, esperava o reino de Deus. Trouxe um lençol limpo e levou o corpo com reverência. Nicodemos o ajudou, aquele mesmo que uma vez visitou Jesus à noite com dúvidas. Agora ele carregava o corpo de um morto com fé. Envolveram-no com panos e perfumes. Não havia pressa. Era um enterro silencioso, doloroso, mas digno. Não havia multidões nem templos cheios. Apenas alguns corações quebrados tentando dar honra ao último gesto de um homem que o mundo havia rejeitado. O sepulcro era novo, escavado na rocha. Rolaram uma pedra enorme na entrada. Os soldados selaram. Ninguém entraria, ninguém sairia. O mundo dormia em trevas. A esperança havia sido colocada em uma cova. Mas o céu ainda não havia dito sua última palavra. A madrugada seguinte foi a mais silenciosa da história. Nem mesmo os discípulos ousavam sair. Estavam trancados, assustados, confusos. Aquele que prometera vida estava morto. Aquela voz que acalmava tempestades agora calava sobre a pedra de um túmulo. O Messias tinha sangrado. O Filho tinha morrido. Eles não entenderam que aquele silêncio era só o intervalo entre 2 eternidades. Quando a luz ainda lutava para nascer, algumas mulheres caminharam até o sepulcro. Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, levavam óleos, perfumes, intenções. Ainda não compreendiam o que havia acontecido, só sabiam que precisavam cuidar daquele corpo, o corpo dele. No caminho, uma pergunta: quem removerá a pedra da entrada? Era grande demais para elas. Mas, ao chegarem, a surpresa as congelou. A pedra já estava removida. O túmulo estava aberto. Elas se aproximaram com o coração acelerado. Olharam para dentro. Nada. Nada de corpo. Nada de lençóis manchados. Nada de sangue. Nada de morte. Apenas luz. E uma voz. Não era grito, mas também não era comum. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? As mulheres caíram de joelhos. Era um anjo, um mensageiro do céu quebrando o luto da terra. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vão, contem aos discípulos. Maria Madalena correu. As lágrimas secavam com o vento, o coração pulava, a mente se embaralhava. Como explicar o que havia acabado de ver? Chegou até Pedro e João. Gritou, ofegante: levaram o Senhor! O túmulo está vazio! Eles correram. João chegou primeiro. Parou na entrada. Pedro chegou depois e entrou. Lençóis dobrados, o pano do rosto cuidadosamente separado. Não havia pressa, não havia roubo, havia propósito. João entrou depois, olhou e creu. Mas ainda havia medo, e eles voltaram. Não entenderam completamente. Ainda faltava a peça principal do quebra-cabeça, o próprio Jesus. Maria Madalena ficou parada, chorando, confusa, desesperada. Olhou novamente para dentro do túmulo. 2 anjos estavam ali,
Um onde antes estava a cabeça, outro onde estavam os pés. Mulher, por que choras? Levaram o meu senhor e não sei onde o colocaram. Ela se virou e viu alguém. Pensou que fosse o jardineiro. Mulher, por que você está chorando? A quem procura? Senhor, se o tirastes daqui, diga-me onde o puseste, e eu o levarei. Então ele disse apenas uma palavra: Maria. Ela parou. A voz. Aquela voz. O nome dito como ninguém mais dizia. Ela caiu de joelhos. Raboni, que quer dizer mestre. Quis tocá-lo, quis abraçá-lo. Mas ele disse: Não me detenhas. Vá até meus irmãos e diga-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria correu novamente, mas agora não com notícias de morte. Ela foi a primeira pregadora da ressurreição. Naquela noite os discípulos ainda estavam trancados, e então, sem aviso, ele apareceu. No meio deles, de repente, sem barulho de porta, sem passos no chão, apenas ali, vivo. Paz seja convosco. Eles se silenciaram. O ar sumiu. A dúvida gritou. Era ele? Olhem minhas mãos e o lado. E mostrava as feridas, não como cicatrizes, mas como troféus. Eles o tocaram. Ele sorriu, soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Tomé não estava lá. Quando os outros contaram, ele duvidou. Quis provas, quis ver, quis tocar. Uma semana depois, Jesus apareceu de novo. Tomé, vem cá. Toque. Veja. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé caiu de joelhos. Meu Senhor e meu Deus! Ele o olhou com ternura. Você creu porque viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus ficou com eles por 40 dias. Apareceu no caminho de Emaús, partiu o pão, quebrou o medo, explicou as Escrituras, caminhou, comeu peixe assado, riu, ensinaram novamente. Mas agora eles sabiam. Ele havia vencido a morte. Não era lenda, não era sonho, era realidade. E então, em Betânia, numa montanha ao entardecer, ele levantou as mãos, abençoou os discípulos e começou a subir. Elevou-se. O céu o recebeu. Uma nuvem o escondeu. 2 anjos disseram: Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus voltará, do mesmo modo como o viram subir. Eles desceram daquela colina, diferentes. Antes tinham medo. Agora tinham fogo. Antes se escondiam. Agora anunciavam. Porque a cruz não foi o fim. Porque o túmulo não segurou. Porque ele vive. E tudo mudou.